Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso encontro sobre Design Thinking. Eu sou o Vitor Gonçalves e vou apoiar vocês na construção do entendimento sobre como o Design Thinking pode apoiá-los nessa maratona oceanográfica de inovação que vocês vão viver. Eu tenho certeza que não será útil apenas para essa maratona, mas para momentos vindouros aí da sua vida. E vamos começar o nosso papo. Bom, eu sou Vitor Gonçalves, eu sou diretor de inovação e cultura digital da Verity. Nós somos uma aceleradora de soluções digitais. A gente apoia empresas em processo de transformação digital, acelerando justamente essa jornada de transformação. E trabalhamos com diversos clientes. Aqui na tela você pode ver algumas das marcas com quem eu tenho diretamente me relacionado ao longo desse processo. Minhas formações passam por... Minha primeira base é design, propriamente dito, mas eu, a partir dali, fui desbravar um universo mais intenso de pessoas, então fiz neurociência, antropologia, psicologia, e trouxe tudo isso para o universo de tecnologia, misturei tudo e é a forma como eu conduzo inovação. Inovação guiada não somente por métodos, mas pela forma como as pessoas pensam e usam esses métodos. E a gente vai ver um pouquinho disso aqui nesse nosso encontro. Eu já escrevi livro, dou aula em alguns lugares e dentro dessa trajetória acumulei algumas experiências bem significativas e base delas me fizeram estar aqui com vocês. Eu serei o seu mestre de cerimônias na nossa maratona, então vem muita coisa por aí e vamos lá, vamos começar. Bom, primeira coisa, eu ainda não falei o que é Design Thinking, a gente vai ver aqui isso de maneira natural, mas antes eu quero promover uma discussão aqui, uma reflexão sobre inovação propriamente dita. E quando a gente olha essa imagem, eu faço metáforas aqui que a gente poderia passar a tarde, a noite ou a manhã inteira, o dia inteiro discutindo, mas a gente vai ser mais objetivo agora. Quando você olha esse elefante competindo com os cachorrinhos, tem uma relação muito interessante. Você vê o elefante sendo uma metáfora da grande empresa, da empresa que passou por um processo de longos e longos anos até se estabelecer, se consolidar, construiu o seu legado, construiu a sua história. É uma empresa normalmente capitalizada, é uma empresa grande, repleta de pessoas e também de processos. Ao mesmo tempo que ela pode carregar consigo o ônus de tudo isso, que é a lentidão, é a burocracia e é a inação, ou mesmo a baixa velocidade para inovar. Enquanto que você percebe aí um tipo de empresa que já há alguns anos não apenas tira o sono de outras, mas conquista o seu próprio espaço à luz de muita ousadia, que são as startups, que são empresas como quaisquer outras, só que ela, através de um processo altamente enxuto de construção de solução, altamente focado em entender qual é o problema e qual é a solução a partir de um problema real, e usando método para isso, ela consegue economizar tempo, economizar energia. E por mais que ela seja pequena, ainda é um cachorrinho na nossa metáfora, ela ainda pode ser até magrinha, mas ela é mais ágil. E ela tem maior capacidade de vazão, ou seja, ela não se prende a determinados processos que podem burocratizar. Veja bem, não estou falando que processos burocratizam, pelo contrário, são necessários. No entanto, muitas vezes você se torna refém ou escravo deles. E a startup, tudo que ela tende a fazer é aprender sobre a realidade a qual ela está sujeita. Inovar no mundo hoje é experimentar, é descobrir, é aprender sobre algo que ninguém fez. Você só chega onde ninguém chegou fazendo o que ninguém fez até aqui. E qual é o método, qual é o processo, quais são as regras para seguir esse jogo? Não é algo prescrito, é algo experimental. Então, a inovação diz muito mais respeito hoje a ter metodologia, sim, mas principalmente a um modelo mental que te permita experimentar e aprender com velocidade. Porque não adianta fazer da melhor forma aquilo que ninguém quer. Peter Drucker, um dos maiores sábios do mundo executivo e da administração, trouxe a seguinte reflexão: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que não deveria ser feito. Então, não sou eu que estou dizendo, é Peter Drucker. E você sabe o que as startups fizeram diante desse cenário? Elas descobriram uma forma rápida, barata, de aprender sobre o seu mercado, de aprender sobre o seu cliente, de aprender sobre os seus usuários. Pensando em universo digital, né? Você pode considerar que o teu cliente acaba sendo um usuário, alguém que se relaciona, usa um ambiente digital. Então, o que significa isso de aprender de maneira rápida e barata? Isso se conecta muito com aquilo que o Lucas começou a discutir com vocês nos vídeos anteriores sobre validação.
E uma das ferramentas, ou melhor, não vou chamar de ferramenta aqui, mas uma abordagem que pode te ajudar nesse processo de validação é o Design Thinking. Então, se a gente chega à conclusão até aqui que hoje inovar é um processo de aprendizagem ao qual você se submete, em que você levanta hipóteses, valida aquelas hipóteses, entendendo se a dor ou se aquilo é somente um desejo, o desejo dá e passa. E se é uma dor, é uma realidade, é um problema efetivo, você começa a construir uma solução rumo àquele problema. Um dos maiores índices de fracasso relacionado a inovações ou algo que tentou ser inovador diz respeito a criar solução para problemas que não existem. Então, o processo de inovação ele começa conduzido, entendendo muito bem o que é a dor do teu cliente, o que ele vive, e um dos instrumentos para começar a fazer esse jogo acontecer é justamente aquilo, não um instrumento, mas um conjunto deles, é justamente o Design Thinking. E agora eu começo a falar de Design Thinking para vocês. Então lembrem-se, Design é um instrumento ou um conjunto deles que te permite inovar, começar uma cadeia de inovação. E inovação é um processo ao qual você se submete de extremo aprendizado para criar coisas diferentes, mas principalmente criar sobre problemas que existem e você precisa descobrir. E pensa que a gente está vivendo um mundo extremamente mutante, extremamente acelerado, extremamente do ponto de vista de negócios, seja qual for ele, mas do ponto de vista da toda volatilidade que existe, as mudanças acontecem muito rápido. Então não adianta você se prender a longas projeções. Você precisa ou imaginar que você sabe sobre determinado comportamento de um consumidor e direcionar uma solução para aquilo. Cuidado. Uma das maiores frustrações que você pode ter é se apaixonar por uma solução, ao invés de se apaixonar pelo problema. Apaixone-se pelo problema. Ou seja, inovar é um processo que você se submete de aprendizagem que você começa se apaixonando pelo problema e aprendendo o suficiente sobre ele para propor soluções alternativas que talvez as pessoas ainda não viram. É aí onde entra o design thinking, e é sobre o que a gente vai ver agora. Então, uma sequência agora de reflexões após isso que nós falamos nesse instante, é justamente mostrar para vocês um case. Esse case, isso aqui é uma criança, você consegue ver essa imagem de uma criança nas palmas das mãos de um adulto, e que você pode imaginar que talvez essa criança estivesse aqui deitada, super acolhida e confortável pelas mãos desse adulto, mas se você reparar o tamanho, tem uma coisa meio desproporcional da criança para as mãos desse adulto. Essa é uma criança prematura, e crianças como essas nascem muitas milhões por ano, entre 20 e 30 milhões por ano, por aí. E quando você percebe que essa é uma realidade, algo fica um pouco mais intenso quando a taxa de mortalidade dessas crianças vem à tona, que é algo que fica na casa dos 4, eventualmente flutuando aí a 6 milhões. E talvez possam variar um pouquinho mais, eu não estou trazendo números precisos, mas são números apresentados pela ONU em pesquisas de anos anteriores, tá? Pensando no universo de 5 anos atrás, aproximadamente. Então, quando você percebe que de um universo de 20 a 30, 4 a 6 vem a óbito, você precisa entender o que está acontecendo, é um número muito grande, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas a missão de um bebê quando vem à vida é ganhar peso, para que com a gordura corporal adquirida consiga manter a temperatura desejada, necessária, e a partir de uma temperatura estável, todo o resto consiga se desenvolver. É quase o dilema do ovo ou da galinha. Eu preciso manter a temperatura ou eu preciso ter gordura? Você precisa dos dois, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, quando você percebe isso, você consegue entender por que a incubadora é tão necessária para as crianças. Porque quando elas saem da barriga da sua mãe, das suas mães, as crianças precisam manter uma temperatura tão quentinha quanto. É por isso que você agasalha a criança quando ela sai do hospital, da maternidade. Então tem toda uma lógica científica e necessária. Só que nem todos os lugares do mundo têm essas condições, como foi o caso de Katmandu, a capital do Nepal, e que lá encontra-se, em um determinado momento, uma taxa de mortalidade de bebês prematuros muito grande. E baseado na realidade que foi dita por eles lá no Katmandu, né, os habitantes, em que
não há incubadoras no Nepal, não há incubadoras no Katmandu, e a gente precisa, me ajuda, resolve. E daí foi acionado, os estudantes de Stanford foram acionados para propor uma solução para esse problema que parecia ser evidente, né? Não tem incubadora, crianças vão morrer. Então, como a gente trata isso? O que naturalmente foi feito com um processo de design. Esses estudantes de Stanford, de design de Stanford, saíram de Stanford, foram lá para o Nepal, foram para o Katmandu. Foram lá e fizeram a metodologia melhor de todas. É o TBC, tira o bumbum da cadeira. O que é isso? É ir a campo, é ver o que está acontecendo, é interagir com as pessoas, é compreender pela ótica de quem vive a realidade o que é aquela realidade. Nem sempre ouvir ou pesquisar é suficiente. É importante? É parte do jogo? Sem dúvidas. Mas nem sempre é suficiente. Então, o que eles fizeram? Foram a campo, compreenderam aquela realidade e esses alunos encontraram coisas que surpreenderam, como essa imagem aqui. Essa é uma imagem de uma tentativa de criar um ambiente em que crianças pudessem ser acolhidas e cuidadas após o seu nascimento, durante algum tempo, porque não havia incubadora dentro de um dos determinados hospitais em uma região mais afastada da grande metrópole. E o que você percebe nessa foto é uma estrutura extremamente artesanal ou baseada em carpintaria básica, em que a partir da luz ali na parte superior, a criança, no excesso de lâmpadas, consegue ter um calor produzido pelas lâmpadas e então seus corpinhos aquecidos. Eu não preciso dizer que isso é ineficiente e perigoso. E, tal como essa realidade, eles conversaram com muitas pessoas e conheceram nessa trajetória a Satia. A Satia, que é essa pessoa, e ela não é aqui uma figura ficcional, ela é real, ela existe. Ela, infelizmente, teve seu filho entrando para a estatística. Ela teve o seu bebê e, prematuramente, indo até a região mais próxima que podia lhe atender, no hospital mais próximo, o médico falou: não tem incubadora, não temos estrutura para te atender aqui. Você precisa levar o seu filho a uma área em que tenha uma estrutura de maior porte que possa atendê-lo. E ela tá onde fica isso? A 6 horas de distância. 4 a 6 horas de distância de onde ela estava. E ela foi. Só que, infelizmente, no caminho, o bebê veio a óbito. Então, motivados por histórias como essas, vendo a coisa acontecer, vivendo aquilo de maneira imersiva. O que os alunos pensaram? O problema será que é não ter energia, não é ter a incubadora? Sabe o que eles descobriram? Que em regiões mais afastadas, onde havia maior volume de casos de crianças prematuras nascendo, os hospitais, os casebres, né, tentando simular um hospital, muito bem intencionado, mas era um casebre, eles não tinham nem energia elétrica, caía a energia elétrica. Então, por que eu vou botar uma incubadora no lugar que não tem nem energia elétrica? O que eu vou fazer? Vou criar uma incubadora baseada à luz solar? Talvez você pudesse pensar nisso, talvez pudesse ser uma solução incrível, só que aí vem um fator, nem só de criatividade vive o ser humano, criatividade é útil quando ela resolve um problema, não apenas quando é uma ideia que você acha boa. Ideia boa é ideia que possa ser produzida, então você precisa ter viabilidade técnica, financeira. Criar uma incubadora baseada à luz solar não faria o menor sentido. É como você falasse assim: vamos resolver o problema. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Vamos resolver o problema de trânsito no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em qualquer outro lugar do mundo. Aí você fala: beleza, vamos criar o teletransporte. Eu falo para você: a ideia é genial. Dá para fazer? Não dá, não ainda. Então ela não é boa. Entenda isso. Quando eles refletiram por essas óticas, os estudantes perceberam o seguinte: não é incubadora a solução. E se o hospital, que está ali com alguma capacidade de atender as crianças, está a 4, 6 horas de distância, vamos lá ver o que tem nesse hospital. Foram lá, visitaram e descobriram que tinha incubadoras no plástico, nunca antes usadas. Sabe por quê? Porque as crianças que vinham das regiões mais afastadas não chegavam, não dava tempo. Olha que tristeza isso. Então, eles perceberam que não se tratava de trazer uma incubadora e não se tratava de não ter incubadora. Se tratava de como encurtar essa distância. Aí tem gente que fala: vamos criar o trem-bala, né? Não, não adianta, é caro, leva tempo. Quantos anos vai levar para construir um negócio desse? Quem vai pagar essa conta? Então, o que os estudantes propuseram foi algo muito diferente. Eles propuseram uma incubadora portátil, algo que pudesse temporariamente permitir ali o calor corporal da criança após o seu parto, para que ela pudesse ser direcionada até um hospital que aí sim pudesse ter o tratamento adequado, apropriado. Daí nasceu o Embrace Warmer, que você pode acessar nesse site
E você vai ver lá o que se tornou isso. Os estudantes de Stanford, a partir de um processo altamente imersivo, reflexivo, ou seja, vendo, vivendo, sentindo, ouvindo aquela experiência e não apenas perguntando, né? Você não somente pergunta, você vive, você consegue ter insights, ideias, e foi o que eles fizeram. Olharam por um ângulo diferente todo o contexto, e daí criaram o Embrace Warmer, como eu contei, que é funcional, galera. Isso aqui existe, olha, é um saquinho de dormir, basicamente. O bebê vai ali dentro e atrás ele tem um compartimento para você inserir uma bolsa com um gel, é uma bolsa com um plástico envolvendo um gel que você esquenta em banho-maria e insere dentro desse compartimento atrás, e o tecido o qual foi projetado essa incubadora portátil dissipa todo esse calor, espalha todo o calor daquele gel por toda a estrutura, preservando a temperatura corporal entre 37,5, que é a média necessária para a temperatura da criança assim que ela vem à vida, né? Entre 37 e 37,5 é uma média aqui. Quando você percebe isso, você fala, cara, isso não custa uma incubadora ligada à energia elétrica, né? Muito menos uma energia solar. Pois é, incubadoras algumas podem custar US$ 20.000, meus amigos. E isso aqui não custa 20 mil. Custa, na época que foi lançado, e eu vi, custava US$ 200 o preço final de venda. Sim, isso se tornou uma startup, os caras começaram a vender isso. Olha só que aplicação real. Aquela imagem era uma imagem marqueteira, essa é uma imagem real. E dentro dessa realidade, os caras já venderam mais de 300 mil unidades, alcançaram mais de 22 países no mundo inteiro, evoluíram, e isso é um ponto muito legal. Você não precisa criar uma inovação que resolva todos os problemas do mundo de uma vez só. Você vai criando isso de maneira incremental, por fases, por estágio. Você adapta e você evolui. Não precisa tentar resolver tudo. Isso vai te consumir energia e vai te tirar foco. Quando você aprende sobre um processo, foi o que eles fizeram, aprenderam. E quando eles criaram essa primeira versão, deu a eles a condição de criar outras em momentos futuros. Olha só que legal. Criaram aqui, inclusive, aquele canguruzinho que você coloca na frente aqui e pendura, basicamente a criança fica presa aqui na sua frente, com tecido do paraquedas da NASA, por exemplo. Olha só que legal. Tudo um processo evolutivo. Você sabe o que eu quero dizer com isso aqui, meus amigos? Quem imaginou que design era sobre visual, está muito enganado. O design thinking, o modelo de pensar do designer, ele não é um modelo que quer criar coisinhas bonitinhas. Ele não é um modelo que muita gente, eu já ouvi dizendo, é sobre enfeitar o pavão. Não é sobre enfeitar o pavão. Sabe, o pavão, ele abre lá as suas penas, ele é lindo, né? Agora, não precisa enfeitar mais o pavão. Não é sobre embelezar coisas. É sobre, especialmente, endereçar problemas complexos pela perspectiva de quem os vive, se colocando integralmente no lugar dessas pessoas, de quem os vive. Então, aqui vai a dica de ouro para vocês. Quando vocês começarem essa maratona e vocês trouxerem problemas, chequem se esses problemas existem. Confirmem, vá lá na validação. Perguntem às pessoas, criem questionários, entrevistem. A gente está no momento online, você tem várias ferramentas que podem te ajudar isso, desde Google Forms, Microsoft Forms, tem várias. Os mentores durante a maratona vão poder te dar dicas de ferramentas caso vocês não conheçam. Espalha isso para as pessoas-alvo que você quer investigar se tem aquela dor ou não tem. O que a gente está fazendo aqui é um processo que envolve um híbrido de empirismo com um híbrido, né, um híbrido de empirismo e ciência exata, mas no fim do dia a gente precisa de dados, e dados vocês vão colher com mais pessoas com quem vocês falarão, e não com aquilo que está na sua cabecinha. Você pode se frustrar com aquilo que sai daqui, sabe por quê? Porque cada um é perito da sua própria experiência. O que está na sua cabeça não necessariamente está nos demais. Então você precisa investigar. É um processo que consome energia, sem dúvidas, mas é um processo enriquecedor, te traz informação, te traz dados, te traz melhor capacidade de tomada de decisão, te traz melhor capacidade de criar, de ser criativo. Criatividade é uma fórmula, basicamente é quando você orienta teu repertório a um problema real. Então, repertório você tem, mas você pode aumentar, e problema real você tem que investigar. Dado isso, não confie naquilo que você acha. Você precisa de dados para ter certeza. E outra, na nossa maratona, você ainda vai precisar criar um modelo de negócios, que é outro vídeo que o Lucas fala. Então, modelo de negócios diz respeito a como você vai
produzir dinheiro e valor, efetivamente? Como você entrega isso? Você precisa ter uma pesquisa em algum momento prévio que te indique tamanho de mercado, possibilidades, visão de crescimento, né? Então, fazer pesquisas é importante para consolidar a tua realidade e você sair do achismo. O design thinking retira achismo. O design thinking é um instrumento de aprendizagem para inovação, né? Não um instrumento, eu tenho falado isso aqui de maneira repetida, porque ele tem um conjunto de ferramentas, mas no fim do dia é sobre uma abordagem, é como você encara uma realidade, e é essa a perspectiva aqui. É sobre você lembrar lá na tua maratona que os estudantes de Stanford saíram de Stanford e foram para o Nepal, foram no hospital, foram no casebre, conversaram com pessoas, viram com os próprios olhos, a equipe se reuniu, a equipe tirou conclusões, a equipe refletiu. Vocês precisam fazer isso. Então pensem aqui, meus amigos, que toda essa realidade que a gente está projetando é uma realidade baseada em pesquisa, imersão, conversassem com pessoas e não trabalhar somente naquilo que está na sua cabeça. Dito isso, existem fases do design, existem vários métodos de design, e no fim do dia todos eles tentam dizer a mesma coisa, aqui ilustrando um dos métodos de design existentes. A gente está falando que tem uma primeira etapa, que é a etapa que você busca inspiração, é quando você está pesquisando sobre uma realidade, é quando você está fazendo a validação, levantando se existe um problema real, conversando com pessoas, com entrevista, com questionário, conversando com, sejam pessoas especialistas da área a qual você está investigando. Se você vai trabalhar no cenário de oceanografia e você é um estudante, converse com especialistas, pessoas já formadas, converse com líderes de mercado, busque portais de referência, busque anuários, busque bibliografias que de alguma forma, ou empresas que de alguma forma já investigaram aquilo o qual você também está buscando, para te alimentar, te trazer insights. É sobre isso a primeira etapa, é sobre viver e mergulhar numa realidade. O gather inspiration, o buscar inspiração. Generate ideas é sobre produzir ideias. Eu vou mostrar aqui um caminho de como fazer isso. Tornar as ideias tangíveis é sobre como você pode transformar as suas primeiras ideias em algo que saia do papel. É transformar a ideia em algo diferente, em algo prático, em algo realmente utilizável. Mas mesmo que seja para mostrar um conceito e não somente ficar no discurso. Então, isso entra no cenário de prototipação. Talvez isso não seja algo aqui dentro da maratona que seja coerente, né? Seja necessário, depende do que você vai propor de soluções, mas eu vou mostrar aqui à frente caminhos. E no fim, compartilhe a sua história, e aí vem o pitch, que é o que vocês farão lá no final, mas eu não vou comentar sobre isso aqui agora. O que eu quero trazer para vocês nessa segunda parte aqui do nosso vídeo, que começa agora, é sobre os 3 pilares do design e algumas ferramentas que podem lhes apoiar nesse processo. Então, o primeiro pilar aqui é o pilar da empatia, né? Você não consegue rodar um processo de design thinking se você não tiver um modelo de pensamento empático, de viver uma realidade que não é sua, de mergulhar numa realidade diferente da sua. O ser humano tem a tendência natural de olhar para o mundo com as suas próprias referências, com o seu próprio repertório. O que você precisa fazer nesse primeiro momento é esquece o quanto você sabe e se permita humildemente a caminhar pelos passos de um estranho, seguir os passos de um estranho. A partir daí, você, com toda certeza, vai trazer uma perspectiva diferente, ou com palavras, ou com aprendizado, seja ele qual for, diferente. Muitas pessoas bypassam esse processo de investigação do design, querendo não invalidar problema e querendo propor solução. Caminho mais rápido da frustração, eu já disse isso. E aí, uma frase aqui para vocês, para refletirem a respeito, e que eu adoro. Você pensa que as únicas pessoas que existem são aquelas que se parecem e pensam como você. Mas, se você seguir os passos de um estranho, você aprenderá coisas que nunca imaginou que não sabia. É uma frase bem profunda, e você pensaria, nossa, quem disse isso? Aristóteles? Não, Pocahontas, meus amigos. Pois é, Pocahontas. Assistam mais filmes e prestem atenção nos discursos, nos diálogos e, muitas vezes, nos monólogos, e você vai aprender coisas incríveis. Então, nesse primeiro momento, nesse pilar da empatia, que está conectado ao gather inspiration, a buscar inspiração, eu falei aqui, né? Cria formulário, questionários,
entreviste pessoas, ligue para essas pessoas, busque contatos, os mentores ajudarão também nisso. Agora, pensa que tem 3 caminhos para você buscar essa inspiração utilizando esse processo empático. Viver a experiência dessas pessoas, né? Mergulhar na vida delas, efetivamente, fazer o que elas fazem, observar, né? Pedir para que elas façam algo e observar como elas se comportam diante daquilo, sem influenciar, obviamente. Assim você consegue ter uma visão de jornada, né? De passo a passo. E engajamento. Engajamento é interação, é entrevista, né? Basicamente. São estratégias. Você vai definir a tua estratégia para o teu projeto. Por que, então, empatizar? Para entender o problema, para entender as pessoas, o que elas pensam, sentem, fazem, dizem. Entender a realidade com outros olhos, né? Esse é o motivo, mas acho que isso já está bem claro para vocês. O segundo pilar é a cocriação. E aí, também gosto de trazer uma frase, mas dessa vez é de uma figura bastante conhecida, Charles Darwin, que disse, segundo ele, segundo acreditam essa frase, é ele, eu imagino que sim, que na longa história da humanidade e dos animais, prevaleceram aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar de maneira mais eficiente. Então, Charles Darwin tem essa provocação e que, na minha opinião, faz muito sentido. Afinal de contas, aqueles que colaboram mais geram mais resultado, porque uma cabeça não pensará mais que duas. E com métodos corretos, você consegue produzir mais. E sim, produzir mais ideias é importante. Mais insights, mais conexões, mais sinapses, juntando repertório. E para criar, você precisa de repertório. Então, vocês, enquanto equipes, aprendam a colaborar, deem espaço um para o outro para trabalhar, definam dentro da equipe de vocês alguém para não apenas meter a mão na massa como todos, mas para ser um facilitador ou facilitadora da equipe, que vai apoiar nas discussões, vai mediar as conversas, vai marcar tempo de cada coisa. Isso é vital. Afinal de contas, a maratona, eu vou falar disso para vocês na sexta-feira, a maratona é uma maratona, literalmente. Cansa em dado momento. Aprenda a dosar a tua energia e não a desperdiçá-la. Isso é importante. Então, meus amigos, como a gente pode trabalhar um momento criativo? Descobrimos ali um problema, vamos propor soluções. Você precisa ter um momento de ideação, um momento para propor as suas ideias, né? O generate ideas. E a inovação precisa de brainstorming, e brainstorming precisa de regras. 7 regrinhas do brainstorming que vocês podem ver aqui, então algumas delas. Foque, né? Tem uma conversa por vez. Tem 2 questões relacionadas a foco. A item 6 está ligada a não ficar o time dentro de uma sala no Discord ou qualquer outra plataforma virtual, né? Mas a gente vai utilizar o Discord na maratona. Ao invés de as pessoas ficarem discutindo vários assuntos, é um assunto, foco, não desperdice energia. Uma conversa por vez. Então, não é grupinhos separados, é todo mundo discutindo a mesma coisa. Quantidade importa, item 2, sim, da quantidade você gera qualidade. Nada de virar e falar, essa ideia não é boa. Não deixa, não permita isso. Facilitador, facilitadora, ideias todas são válidas. O momento de criticar você joga para o final do teu processo criativo. Traz todas as ideias, anota tudo, registra tudo, depois critica, depois define, depois ajusta, depois você faz esse processo de refinamento. Quantidade importa. 3, construa sobre ideias dos outros, sim. Se alguém trouxe uma ideia e você achou que ela podia ser melhorada, proponha. Faz a proposição de uma outra ideia com base naquela. Tudo é inspiração nesse momento. E todo mundo tem que ter maturidade para entender que isso é possível. Tá? 4, encoraje as ideias doidas. 5, seja visual. Eu vou mostrar um instrumento, uma ferramenta que vai apoiá-los durante esse momento de maratona online. Eu já participei de aproximadamente 15 maratonas, tá? Se eu não estou enganado, já perdi a conta. Desde o Startup Weekend, Inovaton, Hackathon, já fui mentor, já fui facilitador, já fui participante, já fui banca, já fui um monte de coisa. E agora aqui, não apenas reprisando um papel que eu tenho feito, que é de mestre de cerimônias, então online. E funciona, galera, funciona bem. Tá? Estejam focados e os mentores irão te ajudar, toda a organização também. Então, seja visual. O visual vai te apoiar na tomada mais rápida de decisões e não faça crítica nem julgamentos. Por favor, críticas e julgamentos, adie. É o momento seguinte. Por isso ele é o item 7. É a última coisa que você faz. Não há aquilo que possa ser
construído ou refinado se a crítica surge primeiro. Grava isso. E qual é, ou existem possibilidades, não apenas essa, né? Mas quais são ferramentas que podem lhes apoiar nesse processo de construção de ideias, de registro de insights, de registro de pesquisas? Tem várias formas, mas uma delas eu gosto bastante é o Mural, ou Mural. E aqui está o link dele, mural.co ou mural.co. Você cria uma conta gratuita, as pessoas acessam e todas elas, simultaneamente, em um quadro branco, conseguem colar post-its virtuais e organizar as suas ideias, dar as suas ideias. Tem vários templates e modelos. Enfim, é muito, muito legal, muito fácil de utilizar, muito intuitivo, não tem curva de aprendizagem. Basta você, a partir dali, ter um momento que todo mundo acessem o mesmo link, aquela sala, aquele quadro branco e todo mundo mexe nos post-its. É muito legal. Se você não usou, então fica aqui a recomendação. Tem o Mural, tem o Jamboard do Google, tem o Miro, tem várias ferramentas, todas com versões gratuitas para vocês utilizarem, e não apenas aqui na maratona, mas em outros momentos. E para fecharmos a prototipação por uma questão conceitual, é importante você saber que prototipar, como eu gosto de dizer, é o ato de tornar óbvio aquilo que de alguma forma já existia dentro de você só não sabia. Então, tornar as ideias tangíveis é sobre validar um conceito, é sobre tentar tangibilizar um conceito que você narrou ou que você definiu na etapa anterior e tangibilizar de algum modo que mais pessoas possam entender, seja através de um desenho, seja através de um storytelling, uma história em quadrinhos, seja através de um mock-up. Você vai ver aqui que tem algumas formas de protótipos. E aqui você está vendo um tênis. Isso é um protótipo ali, os desenhos em vários ângulos de como seria um tênis. Você desenha o conceito, você elabora um conceito de um produto, que foi nesse caso um tênis, provavelmente para resolver um problema ou um nicho, uma oportunidade de mercado, que depois de todo um processo de validação, conceituação e prototipação aqui no desenho, foi validado esse protótipo também e então construído em escala. Essa é a ideia da prototipação. Ah, Vitor, como a gente vai prototipar lá no dia? Não se preocupe com isso agora, porque nossa intenção não é te cobrar um protótipo na maratona. Nossa intenção é te cobrar uma experiência educacional, naturalmente, que você mergulhe nela e você viva da validação ao modelo de negócios da solução com um pitch. Talvez não caiba um protótipo para você, mas, e também não é hora agora de pensar em como você vai prototipar alguma coisa, sabe por quê? Se você estiver pensando nisso, você está pensando em solução, e a gente ainda nem começou a discutir o problema. Então, um passo de cada vez. E aí, meus amigos, isso aqui é um protótipo de uma cadeira. Olha só, legal. Uma cadeirinha cortada em pedaço de papel e feita em miniatura. Então, isso é um protótipo. Isso aqui é um protótipo de uma sanduicheira com uma torradeira de pão. Olha só, um rádio com uma torradeira de pão. Uma tentativa de, deixa eu fazer um pão enquanto eu escuto música. Alguém inventou isso aqui. O cara precisa criar isso, industrializar, um processo industrial. Não, mas ele pode criar um protótipo que passe uma noção de experiência e as pessoas olhem e falem, ok, interessante, o tamanho é legal, acho que eu usaria. E daí você pega o feedback e adapta, ajusta, melhora. O protótipo é para você aprender, ok? Um protótipo de um carro pode ser um desenho, por exemplo. Um protótipo de um controle de um videogame. Esse aqui é do Nintendo 64. Não sei quem gosta de videogame ou lembra disso, mas esse protótipo ele mostra não apenas o desenho, mas todas as especificações técnicas, funcionais, os botões, os parafusos, as dimensões. É uma especificação funcional especificamente, né? Um protótipo funcional especificamente. Como você pode ter até uma coisa mais tosca como essa aqui, que seriam várias telas de papelão tentando simular um telefone e vários papéis que você cola e descola tentando simular uma sequência, uma experiência, né? Então, meus amigos, o protótipo, ele chancela essa trajetória do design. Mas o que a gente tem aqui não para no design, vocês vão viver toda essa experiência ainda construindo modelos de negócios e criando um pitch, uma apresentação. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui. A gente conclui agora a nossa apresentação. Vejo vocês na nossa maratona com energia e empolgação e sim, vocês vão aprender muita coisa. Dediquem-se à experiência. Como eu falei, já são 15 vezes da minha participação. Esse negócio vicia. É legal. Aproveitem, curtam e a gente se vê lá. Tchau.